Olá, queridos, tudo bem? Com o pastor Douglas, nesse terceiro dia, vamos estudar a oração como um caminho direto a Deus. Antes, vamos assistir o testemunho do Gilson Cardoso e como Deus cuidou dele em um momento difícil da sua vida financeira. Através da oração, confiança e fidelidade a Deus, Deus foi fiel com ele. Acompanhe o testemunho. Falar sobre orações respondidas é até difícil para mim, porque, graças a Deus, eu fui desenvolvendo durante o tempo o hábito de orar e confiar sempre em Deus. Uma das orações que é super significante na minha vida foi quando eu estava na Coportage e aquela campanha não tinha sido nada boa. E eu fiz uma série de palestras num supermercado lá na cidade de Pouso Alegre. E foi um sucesso as palestras, rendeu uma média de R$8.000 de venda. E na hora de receber, o homem não queria pagar. E a garota que tinha agendado as palestras, ela chegou e falou: Gilson, o homem não vai pagar. Só que quando ela disse isso, já tinha passado assim 7 dias, 8 dias, 9 dias que ela ia cobrar e o homem não pagava. Nós íamos até a empresa e ele nunca estava. Percebemos que realmente ele não iria pagar. Aí descobrimos que ele já fazia isso com várias pessoas. E aí eu fiquei preocupado. Falei assim, esse homem não vai pagar mesmo. E ela falou assim, não, pode tentar, já tentamos, já implorei, já chorei lá e ele não vai pagar mesmo. Os funcionários ficavam até com vergonha, porque o palestrante chegava, eles me recebiam muito bem, mas quando ia falar com o patrão, nada. Um belo dia, nós fomos, tanto eu quanto ela, fomos à empresa e aí detectamos que ele não estava nem um pouco afim de nos receber. Foi quando eu voltei para casa, a sede da campanha. Eu e minha esposa, nós estávamos liderando aquela campanha e, de repente, eu percebi a preocupação dessa garota, porque ela precisava também daquele recurso, ela iria se casar, né, alguns dias após a campanha. E eu fui para o meu quarto, peguei a palavra de Deus, abri Isaías, não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, pois eu sou teu Deus. E ali, orando a Deus, falei, Senhor, me fala novamente, se o Senhor realmente está guiando essa campanha, qual que é esse homem vai pagar ou não vai? Eu preciso, Senhor, da tua resposta. O Senhor sabe o quanto precisamos desses recursos. Eu não vim aqui para passar férias. Eu levo a sério essa campanha. Por favor, Deus, o Senhor está vendo também a necessidade de tua filha. E orando, eu parei novamente, abri a palavra de Deus de novo, e aí veio outra palavra de promessa. Não temas, porque eu sou contigo, eu sou o Senhor de Israel, o guarda. E aquilo tudo foi me tomando a frente, assim, eu vi que Deus estava falando comigo mesmo, na oração. Eu voltei a orar e falei, Deus, muito obrigado. E ele, na minha consciência, ele falou assim, filho, eu sou teu Deus. Agindo eu, quem pode impedir? Eu lembro que eu me levantei daquela oração, chamei minha esposa, gritei, Aline, por favor, corre aqui. Ela voltou, falou assim, que foi? E eu sorrindo, falei assim, ele vai pagar. Ela falou assim, como você tem essa garantia que ele vai pagar? Aline, ele vai pagar. Olha que Deus disse que agora ele vai pagar. Aline, ninguém pode brincar com Deus. Ele está brincando coisa séria, ele vai pagar. E eu sorria, falei assim, ele vai pagar. E comemorava, vibrava, ele vai pagar. E eu falei assim, quer ver? Ele vai pagar e vai ser hoje, Aline. Deus disse, Deus não mente, você vai ver, Deus é fiel. De repente ela olhou para mim assim e falou assim, esse Gilson é doido, né? Mas ela também olhou e falou assim, se Deus está falando com ele, eu acredito. Deu mais ou menos 5 minutos, meu celular toca e era a garota lá na empresa, que ela estava lá enquanto eu estava em casa orando. Ela falou assim, Gilson, ele me recebeu, ele quer falar com você. Eu falei assim, ele quer falar comigo? E na hora eu, então vamos lá, vamos conversar. Aí ele falou assim, olá, senhor Gilson, tudo bem? Tudo bem. Eu não tenho interesse de pagar mesmo isso aqui não. Mas os meus funcionários falaram muito bem do seu trabalho, falaram bem das palestras e eu estou vendo que está surgindo efeito dentro da minha empresa. Já aconteceu antes, só foi blá blá blá, mas eu estou vendo que os meus funcionários estão me cobrando e eu estou meio sem graça diante deles. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto que você me dá de desconto para pagar isso aqui à vista? Como é que é?
Eu esperando que ele fosse falar assim, pode parcelar em 10 vezes, 7 vezes. Eu falei assim, pagar à vista? Aí eu falei assim, olha, pagamento à vista eu te dou aí 3%. Que isso? Absurdo, eu quero 10%. Eu falei, não, 10% é impossível. 3%. Não tem como. Olha, e ele começou a ficar nervoso. E eu falei assim, então vai, nem para mim nem para você. 4%. Não, então vamos 5%. Eu, yes, esse é o valor que eu queria. 5%. Ele falou assim, pode vir aqui. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu muito bem. Estavam os pacotes já separados. E um valor de cerca de R$7.600 em dinheiro. Ele me pagou, ainda dei um presente para ele, deixei o grande conflito ali com ele e eu saí dali na certeza plena. Falei, você está vendo como Deus é bom. Quando nós desenvolvemos a fé e estamos dispostos a confiar plenamente na palavra de Deus, no poder da oração, saber que nosso Deus não é um qualquer um Deus, não é menino, mas é um Deus fiel, não tem oração que não possa ser respondida. Até o silêncio de Deus é uma resposta. E isso eu sou assim, eu aprendi a descansar, confiar em Deus. E essa é um testemunho que marcou muito, um dos que marcou muito a minha vida. Olá, estamos no terceiro dia da nossa busca por um relacionamento com Deus através da oração. Espero que a certeza de um Deus real, presente e poderoso, esteja se firmando no seu coração. Certa vez, um jovem que estava começando a sua caminhada com Deus me perguntou: por que orar, se Deus me ama e conhece todos os meus pedidos e necessidades, antes mesmo de eu buscá-lo em oração? Por que sentir necessário pedir a Ele qualquer coisa? Talvez essas perguntas já lhe passaram pela cabeça. Por que orar se Deus sabe tudo? Por que me envolver em um projeto de 50 dias em oração? O que eu vou ganhar com isso? Várias respostas poderiam ser dadas a essas perguntas. Porém, para responder a pergunta daquele jovem, eu vou usar a frase de Ben Patterson. O melhor da oração é Deus. Respondendo a indagações similares, George MacDonald, em seu livro Sermões Não Proferidos, escreveu: e se ele sabe que a oração é a nossa primeira e maior necessidade? E se o principal objetivo de Deus com a oração é a de prover a nossa maior e insaciável carência, a necessidade dele? E se o bem de todas as nossas menores e pequenas necessidades reside no fato de que elas ajudam a nos conduzir a Deus? Comunhão com Deus é a necessidade número 1 da alma, muito além de todas as outras necessidades. A oração é o início dessa comunhão. Em outras palavras, Deus deseja que nós oremos, mesmo sabendo do que precisamos, porque a oração fortalece o nosso relacionamento com Ele. A oração nos proporciona uma comunhão singular com Deus, pois através dela, nós adentramos em um diálogo com a própria fonte da vida. Há de fato uma profunda coinonia na oração. A Bíblia nos diz que no princípio Deus possuía um relacionamento diário, pessoal e íntimo com o ser humano. Porém, com a desobediência de Adão e Eva e a entrada do pecado no mundo, esse relacionamento foi rompido. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Para construir a ponte sobre o abismo e resgatar o relacionamento com o ser humano, Deus enviou Cristo Jesus. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nesse processo de restabelecer a comunhão, Deus nos deu de presente a oração. O poder e a graça de Deus nos alcança diretamente e pessoalmente através da oração. E através desta comunhão que somos renovados, fortalecidos, aliviados, perdoados e salvos. Por esta razão, Cristo convida a mim e a você: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que não saciar a maior necessidade da alma? Por que não encontrar a paz e o descanso tão necessários?
Busque quem criou e mantém todas as coisas através da oração nesse exato momento, na certeza que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.